Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Caroline Machado, espero que estejam todos muito bem. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a morfologia na língua portuguesa. Vocês se lembram o que é isso? Tenho certeza que aos poucos, ao longo que eu vou falando, vocês vão recordar. Vamos lá. A morfologia é uma área da linguística em que se estuda a formação, a estruturação e a classificação de palavras. Para começar a nossa aula de hoje, a gente vai conversar sobre as classes de palavras, a classificação delas, ou pode ser chamada também de classes gramaticais. Bom, elas podem ser divididas em 10 tipos. São 10 tipos, cada uma com sua função diferente dentro de um texto. Para começar, entre essas 10 palavras, essas 10 classificações, nós temos 6 delas são variáveis e 4 invariáveis. O que significa isso? As variáveis são aquelas que podem alterar feminino, masculino, plural, singular ou ambos. E as invariáveis são aquelas que não há essa alteração. Então, as variáveis, as classes gramaticais variáveis são substantivos, adjetivos, artigos, pronomes, numerais e verbo. E as invariáveis são os advérbios, as conjunções, as interjeições e as preposições. A gente vai ver cada uma delas, mas hoje nós vamos focar mesmo nas variáveis, ou melhor, em 4 das variáveis, que são os substantivos, os artigos, os numerais e os adjetivos. Então vamos começar com os substantivos. Os substantivos são aquelas palavras em que podemos nomear algumas pessoas, lugares, estabelecimentos, ações, qualidades. Alguns exemplos que eu posso dar para vocês é mulher, gato, cachorro, escola, Belo Horizonte, Salvador, anjo, sereia, entre outros. Os substantivos podem ser classificados em alguns tipos. Então são eles: simples e compostos, primitivos e derivados, comuns e próprios, concretos e abstratos. Nós vamos ver cada um deles. Eu vou dar alguns exemplos também, espero que vocês pensem em outros exemplos. E nós vamos começar com os simples e compostos. Os simples são aquelas palavras em que nós podemos... que não há mais de um radical. Ou seja, é apenas uma palavra, um morfema básico explícito ali. Por exemplo, flor, lápis. Agora, os compostos são aquelas palavras em que há 2 ou mais radicais. Por exemplo, couve-flor, guarda-chuva, floricultura, pernilongo, girassol. O segundo tipo que eu vim mostrar para vocês são os primitivos e os derivados. Os primitivos são aqueles em que não provém de outra palavra. Por exemplo, carta, árvore, maçã, alface. São todas palavras únicas. Em contrapartida, os derivados são aqueles que provêm de outras palavras. Então, por exemplo, dentista. Dentista vem de dente. Carteiro, caseiro, certo? Nós também temos os concretos e os abstratos. Os concretos são aqueles de seres independentes, sejam reais ou imaginários. Então, podem nomear, por exemplo, alguns entes religiosos, algumas divindades. São alguns exemplos: Deus, vento, sereia, anjo. Vai pensando mais aí, pessoal. Já os abstratos são aqueles que nomeiam, são aquelas palavras que nomeiam sentimentos, sensações. Então, por exemplo, beijo, abraço, amor, felicidade, tristeza. Esses são os substantivos abstratos. Nós temos também os substantivos comuns e próprios. Os comuns são aqueles que nomeiam todo e qualquer tipo de indivíduo. Por exemplo, cachorro, caneta, homem, professor, janela. E os próprios são aqueles em que nós temos uma certa particularidade. Então, é um nome. Então, por exemplo, Maria, José, Ana, Caroline, Brasil, México, Canadá. E o último dos substantivos são os coletivos. Os coletivos são aqueles nomes em que nomeiam, né, um grupo de indivíduos. Por exemplo, assembleia. Assembleia é um grupo, um conjunto de pessoas. Alcateia é um coletivo de lobos. Matilha é um coletivo de cachorros.
Turma é um coletivo de alunos, de pessoas em comum. Então vamos para outra classe gramatical? Deu para entender certinho que os substantivos são palavras que nomeiam os seres. Então nós temos os comuns, os próprios, os primitivos, os derivados, os concretos e os abstratos. Pessoal, o próximo que eu vou apresentar para vocês são os artigos. Os artigos sempre acompanham o substantivo e têm a função de particularizar ou generalizar aquele substantivo. Então, por exemplo, quando a gente fala o cidadão e um cidadão, a gente pode perceber que em um cidadão está muito generalizado. A gente não sabe exatamente qual cidadão que eu estou falando. E, por exemplo, quando eu falo o cidadão, a gente está colocando aquele ali. A gente está especificando, particularizando qual indivíduo eu estou falando, certo? Como eu disse anteriormente, todos esses que eu falei, isso vou falar, todas essas classes gramaticais, são variáveis. Então, os artigos não é diferente. Nos artigos, a gente pode alterar ali o gênero dele. Por exemplo, o jornalista recusou o convite do representante dos artistas. Ou, a jornalista recusou o convite da representante dos artistas. Percebe a diferença? Então, ali também a gente pode mudar o plural e o singular. Então, os jornalistas ou as jornalistas. Beleza? Os artigos são definidos em dois tipos, os artigos definidos e os artigos indefinidos. O que significa isso? Os definidos são aqueles em que eu posso particularizar. Então, por exemplo, você precisava ver o cachorro. Eu estou falando exatamente qual cachorro, você precisava ver aquele cachorro. Então, aqui o e o a serão definidos, artigos definidos. E no caso dos indefinidos, é quando há uma generalização. Então, por exemplo, eu queria ter um cachorro. Um cachorro aqui no caso é um cachorro qualquer. Eu queria ter algum cachorro. Não interessa qual, eu só quero ter um cachorro. Bom, então o um e o uma podem ser classificados como artigos indefinidos. Tudo certo por aqui, tranquilo? Terceiro tipo de classe gramatical em que nós vamos conversar são os numerais. Os numerais são aquelas palavras em que classificam a quantidade. Nós temos os ordinais, os cardinais, os multiplicativos e os fracionários. Os números cardinais são aqueles em que a gente só vai contar mesmo, vai numerar os seres. Então, a gente utiliza 1, 2, 3, 7, 10, 20. Agora, se você virar para mim toda feliz, chegar e falar que ganhou o primeiro lugar nos jogos estudantis, você está usando os numerais ordinais. O que significa isso? Os numerais ordinais são aqueles em que a gente coloca em uma ordem de séries. Então, por exemplo, primeiro, segundo, quarto, décimo, quinquagésimo, entendeu? Agora, se você virar para mim e me falar, professora, o João recebeu o triplo de pontos que eu na prova, você acabou de usar os numerais multiplicativos, que significa que vai aumentando proporcionalmente a quantidade ali. Então, por exemplo, dobro, triplo, quádruplo, certo? Em contrapartida, quando a gente tiver uma diminuição proporcional da quantidade, a gente vai usar os numerais fracionários. Então, por exemplo, 1/3, 2/3, metade, certo? Para concluir a nossa aula de hoje, sim, já está chegando ao fim, a gente vai conversar sobre os adjetivos. Vocês se lembram daquela música da Marisa Monte, O Melhor dos Tribalistas? E a gente cantar, e a gente dançar, e a gente não se cansar de ser criança, nossa velha infância. E nessa música, vocês conseguem perceber qual é o adjetivo presente nela? Dá um tempinho para esperar. Então, é isso mesmo. O velha. Por que velha? Então vamos lá. Para responder essa pergunta, a gente precisa entender quais são os adjetivos. Os adjetivos são aquelas palavras que classificam os substantivos. Eles têm quase uma relação ali de julgamento. Os adjetivos estão sempre julgando os substantivos. Então, quando a gente diz, por exemplo, nossa, aquele cabelo é bonito, aquela pessoa é eficiente, aquela moça é muito desastrada, essas palavras estão qualificando
os substantivos. Então, por exemplo, a música em que eu acabei de cantar, nós temos o Véria. O Véria ali está qualificando a infância. Um caso curioso sobre os adjetivos é que os adjetivos podem trocar de lugar com os substantivos. Então, por exemplo, o jovem brasileiro tornou-se mais ativo. Então, aqui, o jovem é o substantivo e o brasileiro o adjetivo, porque brasileiro qualifica qual jovem é isso. E quando a gente fala o brasileiro jovem enfrenta dificuldades para entrar no mercado de trabalho, a gente está usando ali o jovem como adjetivo. Então, o brasileiro ali é o substantivo e jovem classifica ele, certo? Nós temos 4 tipos de adjetivos: os primitivos e os derivados, os simples e os compostos. São características aqui que a gente já conversou quando a gente estava falando sobre os substantivos, mas vamos aplicar eles aos adjetivos. Então vamos lá. Os primitivos são aqueles adjetivos, como eu já disse lá nos substantivos, aqueles adjetivos que não provêm de outras palavras. Então, por exemplo, azul, branco, triste, bonito, livre. Você consegue pensar mais? Vai pensando mais aí, anota, que é sempre bom a gente colocar exemplos. E os derivados são aqueles que provêm de outra palavra, que vêm de outra palavra, que derivam de outra palavra. Por exemplo, cheiroso. Cheiroso vem de cheiro. Entristecido vem de triste. Desconfortável, de confortável. Então, sempre são adjetivos em que estão vindo de outros adjetivos. E os simples e os compostos são, respectivamente, aqueles em que contém um radical e 2 ou mais radicais. Então, por exemplo, os simples são exemplos mesmo que a gente já usou anteriormente, como triste, bonito, alegre. E os compostos são aqueles em que há mais radicais. Então, por exemplo, ítalo-brasileiro, luso-africano, socioeconômico. Você consegue pensar mais? Tem vários outros. Como eu disse, vai anotando sempre que lembrar de algum exemplo. É isso, pessoal. Espero que tenham entendido o que é a fonologia, o que são as classes gramaticais. Eu sei que aqui a gente conversou apenas sobre 4 delas, porque tem muito mais, como eu já disse no começo do vídeo. Mas pegar exercícios, estudar bastante e dá tudo certo. A gente consegue compreender cada uma delas, até porque são palavras que a gente usa muito no nosso dia a dia. Tá muito presente em todas as nossas falas, assim. Tudo bem? Então é isso. Um abraço. Bons estudos!